Bezrat Hashem Daf Bet, Tratado de Psachim, começando um novo tratado Bezrat Hashem. O tratado de Psachim vem depois do tratado de Shabbat e o tratado de Eruvin, porque também na Torá, no livro de Vaikra, no capítulo Chav Gimel Pasuk Rei, também tem as mitzvot de Pesach depois das mitzvot de Shabbat. Com relação a Masechet Psachim, temos três assuntos principais: a proibição de consumo, proveito e manter o Hametz nas posses da pessoa em Pesach. O segundo assunto é a mitzvah do Leil HaSeder. E o terceiro assunto são as mitzvot do Korban Pesach, o sacrifício de Pesach. Isso inclui o primeiro Pesach, o Pesach Sheni, e o modo como é possível consumir o Korban Pesach. A Torá dá duas proibições com relação ao Hametz, Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh. A Torá fala: Seor lo yimatzeh, lo yiraeh lecha chametz, lo yiraeh lecha seor. A proibição de lo yiraeh significa não ter chametz visível em Pesach, e bal yimatzeh significa não ter um chametz que não está visível, um chametz oculto em Pesach. Chametz significa qualquer cereal que fermentou, e seor significa qualquer massa que fermentou demais e tem a força de fermentar outras massas. É um fermento. O Hametz é comestível e o seor não é comestível. A Torá fala: Bechol guvulecha, não podemos ter Hametz nas nossas propriedades. Ou seja, a Torá está proibindo que a pessoa tenha Hametz em qualquer posse da pessoa, qualquer propriedade, mesmo que a pessoa não mora lá. Porém, a pessoa só está proibida de ter um Hametz que a pessoa possa ter acesso a esse Hametz. Um Hametz que não está acessível, então não existe a proibição de Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh. A Torá fala Lecha, a pessoa não pode ter Hametz para ele, ou seja, dele. A maioria dos comentaristas falam que a pessoa só transgride a proibição de Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh se a pessoa tem Hametz dele ou um Hametz de outra pessoa que o primeiro recebeu responsabilidade, achrayut sobre esse Hametz. A maioria dos comentaristas fala que a pessoa não transgride Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh sobre um Hametz que a pessoa não sabe que ele tem. E a maioria dos comentaristas também fala que a proibição de Bal Yiraeh e Bal Yimatzeh começa da véspera de Pesach no meio-dia. A véspera de Pesach é Yud Nissan, 14 de Nissan. Então, Michatzot, na metade do dia em diante, existe a proibição de Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh. E o shiur, o volume de Hametz que a Torá proibiu que a pessoa possua durante Pesach, conforme Bet Hillel, é um kazait. Mais ou menos 30 gramas em volume, ou seja, 30 centímetros cúbicos de Hametz. Tanto o Hametz quanto o seor é a mesma coisa conforme Bet Hillel. A Torá deu uma ordem para a pessoa fazer tashbito, a aniquilação, o extermínio do Hametz da véspera de Pesach. O Pasuk fala: Bayom Arishon tashbitu seor. No primeiro dia, ou seja, na véspera de Pesach, Yud Nissan, a pessoa tem que exterminar o Hametz. A mitzvah de tashbitu começa da véspera de Pesach no Chatzot, na metade do dia, ou seja, a partir da 7ª hora do dia. As horas são horas maniot, horas relativas à duração do dia. Temos que contar do começo do dia até o final do dia quantas horas do relógio tem, dividir por 12, e cada pedaço desse vai ser uma hora zmani, uma hora relativa à duração do dia. Pela Torá, a mitzvah de tashbito começa depois da 7ª hora do dia. Se o dia começa às 6 da manhã, então pela Torá a pessoa deveria exterminar o Hametz a partir do meio-dia. Para emitir a banana, por uma lei rabínica, para que as pessoas não atrasem, as pessoas anteciparam essa mitzvah de tashbito a partir da 6ª hora do dia. Isso seria às 11 da manhã, se o dia começou às 6 da manhã. A Mishnah, da Chaf Aleph, explicou como a pessoa pode fazer tashbito. Isso já é uma machlokhet tanim, se a pessoa tem que queimar o Hametz, necessariamente, ou é suficiente que a pessoa esfarele o Hametz, jogue no mar, é suficiente, é uma machlokhet tanaim. Para a pessoa fazer tashbito, aniquilar o Hametz, a Torá deu uma outra ordem, a ordem de Bidikat Hametz, a busca para o Hametz. Uma vez que a Torá falou tashbito, aniquilar o Hametz, isso inclui buscar o Hametz, limpar a casa de Hametz e aniquilar esse Hametz. É uma mitzvah da Torá. A Torá falou um outro conceito
vamos ver na continuação o conceito de bitul hametz, anulação do hametz. Depois que a pessoa fez o kal hamirá, aquele texto que anula o hametz, a pessoa não transgride mais o preceito de Bali Rei ou Bali Matzeh, mesmo que ele tenha sem hametz em Pesach. Vamos ver na continuação qual é o mecanismo do bitul. Mesmo assim, estamos falando que a pessoa tem que fazer bidikat hametz, a busca do hametz, mesmo depois do bitul. Conforme Rashi, o motivo é porque talvez a pessoa não fez o bitul hametz como a Halachá manda, ou em outra ocasião a pessoa vai esquecer do bitul e também não vai fazer a bidikat nem o bitul, e logo não vai transgredir o preceito de Bali Rei ou Bali Matzeh. Essa é a opinião de Rashi. Conforme Tosfot, o motivo da bidikat depois do bitul é para a pessoa não consumir o hametz por engano, uma vez que a pessoa está acostumada a consumir hametz todos os dias. Vocês falam que a pessoa tem que fazer a bidikat hametz, a busca para o hametz, para a pessoa não chegar a consumir esse hametz. O momento de fazer bidikat hametz é a noite de Yud Dalet, 14 de Nissan, véspera de Pesach. O motivo que sábios decretaram isso à noite é porque à noite as pessoas estão em suas casas. E uma vez que a bidikat hametz tem que ser feita leora ner, com a luz de vela brilha muito mais à noite, por isso sábios falam que a bidikat hametz tem que ser à noite também. Quando a pessoa faz a bidikat hametz, tem que fazer a brechá de al biur hametz, ao extermínio do hametz. Mesmo que a pessoa não vai exterminar o hametz na noite de Yudalet, vai esperar até o dia de Yudalet, mas a finalidade da busca do hametz é o extermínio do hametz. Então a gente faz a brechá de al biur hametz, para o extermínio do hametz, já na abdika. A pessoa tem que fazer a bidikat hametz em qualquer lugar de suas posses, que tem alguma chance que tenha hametz lá, mesmo que seja uma chance bem distante, bem mínima, mesmo assim a pessoa tem que fazer a bidikat hametz lá. Em relação ao bitul hametz, a anulação do hametz, o kal hamirá, pela Torá é suficiente o bitul hametz. A Torá falou tashbitu para anular o hametz, aniquilar o hametz, não falou para queimar o hametz necessariamente. Vocês entenderam que é suficiente o bitul, a anulação do hametz. Sobre o mecanismo do bitul hametz, fala o Tosfot que o bitul hametz funciona como efker. A pessoa despropria o hametz, se desvincula da posse do hametz, e conforme a maioria dos sábios, a pessoa não transgride Bali Rei ou Bali Matzeh com um hametz que a pessoa não possui, um hametz de efker está em suas posses. Esse é conforme Tosfot o mecanismo. Conforme Rashi, o mecanismo é que a pessoa anula a importância do hametz, considera como o hametz fosse terra, falando no kal hamirá. Sendo assim, já não é mais um hametz que a pessoa transgride o preço de Bali Rei ou Bali Matzeh. Já é um hametz que não tem nenhuma importância para a pessoa, não é um hametz importante e a Torá não obrigou a pessoa a aniquilar e a queimar um hametz desses, e nem transgride o preço de Bali Rei ou Bali Matzeh. Conforme o Rambam, o bitul hametz é suficiente se a pessoa faz com o pensamento dele, porém nós costumamos com as outras opiniões que falam que a pessoa tem que falar o kal hamirá, declarando explicitamente que ele está anulando o hametz. Com relação à proibição de consumo e proveito do hametz, a Torá fala lotochal alav hametz, é proibido consumir hametz, e sábios entenderam que também é proibido ter proveito do hametz. A proibição de consumir o hametz também inclui um castigo de karet lo alenu, que a pessoa falece antes do tempo e seus filhos também. Porém, se a pessoa consome um kazait de hametz, mais ou menos 30 gramas de hametz, a pessoa está chayav karet. Porém, existe a proibição bemacho, mesmo que a pessoa consome um pouco do hametz, está proibido. Porém, não está chayav karet. A proibição de consumo do hametz é da véspera de Pesach, do meio-dia em diante. Existe a proibição de consumir hametz também que avara lava Pesach. Um hametz que não foi anulado em Pesach, existe uma proibição de consumi-lo depois de Pesach também. Existe uma machloket dos sábios se é uma proibição da Torá ou só uma proibição rabínica. Com certeza a pessoa não está chayav karet se ele consome um hametz desses. Com relação à proibição de proveito do hametz, com certeza a pessoa não está chayav karet também. Os sábios, eles discutiram se existe a proibição de ter proveito do hametz na véspera de Pesach ou só na noite de Pesach. É uma discussão dos sábios. E também os sábios discutiram qual é o shiur, a quantidade de proveito que está proibida pela Torá para ter proveito do hametz. Se essa quantidade é um shveh prutá, é o valor mínimo monetário daquele local. Se a pessoa tem esse proveito, aí ele está transgredindo o preço de aná
proveito do Hametz. Essa é uma das opiniões. Outra opinião sustenta que a pessoa transgride essa proibição de ter proveito do Hametz, mesmo que tenha proveito menos do que Shaveh Prutá, menos do que um valor monetário considerável naquele local. E tem opiniões que sustentam que a pessoa só está proibida de ter proveito de um kazait inteiro de Hametz. São opiniões dos sábios. Com relação à nossa Mishnah, a nossa Mishnah se trata da proibição de manter Hametz em suas posses. A Torá fala, loira lecha Hametz, loira lecha seor, a pessoa não pode manter Hametz em suas posses. E os sábios aqui dão a missão de Bdikat Hametz, a verificação e busca do Hametz, para fazer o Tashbitu, para que a pessoa tenha o Hametz disponível para aniquilá-lo na véspera de Pesach. Como para falar, Beyom Arishon Tashbitu. A pessoa tem que verificar todos os aposentos, como já vimos, mesmo aposentos que temos uma dúvida mínima, que talvez tenha Hametz lá. O primeiro capítulo, praticamente inteiro, se trata das halachot de Bdikat Hametz e de Biur Hametz, o extermínio do Hametz. Os mesmos falam nossa Mishnah, Olar Ba'asar Botkinet Hametz. Na noite de Yudalet, na noite de véspera de Pesach, temos a obrigação de fazer a busca do Hametz, Leoraner, com a luz de velas. Agora vamos explicar por que com a luz de velas. Como a Komshe En Machnisim Bo Hametz, antes de replicar, se temos algum recinto que com certeza não tem Hametz lá, não é necessário fazer a busca. O Bamei Amru, por que os sábios sim obrigaram a fazer Bdikat Hametz, Shtei Shurot Bamartef, duas filas de barris numa adega? Aparentemente não tem Hametz numa adega de vinho, e mesmo assim os sábios obrigaram a pessoa a fazer Abdikah, como nós vamos ver na continuação da Mishnah. Explicar a Mishnah, mas como chamar Nissim ou Hametz? Trata de uma adega que temos sim o receio que tem a Hametz lá. É uma adega perto de uma sala de refeições que um garçom, ele tem aqui uma situação que ele vai trazer o Hametz que está em suas mãos para a adega, para pegar vinho, e corre o risco de deixar o Hametz lá durante o ano, por isso é necessário fazer Abdikat Hametz nesses barris. Bet Shammai e Bet Hillel discutiram quantos barris temos que verificar. Fala Bet Shammai Omrim, fala Bet Shammai, Shtei Shurot al Pnei Kol HaMartef. Conforme Bet Shammai, temos que verificar duas frentes dessa adega. Por exemplo, se temos 10 barris na horizontal, com 10 barris na vertical, conforme Bet Shammai, temos que verificar 200 barris. Duas frentes. Agora fica melhor com essa opinião de Bet Shammai também. O Bet Hillel me fala Bet Hillel, Shtei Shurot HaChitzonot She'en HaElyon. Bet Hillel facilita mais a halakha. Temos que verificar duas filas dessas barris, She'en HaElyonot, que são as filas superiores, as filas que estão rente ao teto. Agora vai explicar como se dá o período de Bet Hillel. Aparentemente são duas filas da parte de cima da adega, na horizontal. Explica agora, Mai Or, o que significa o que a Mishnah falou? Or Le'arbasa, na luz do dia 14. O que significa na luz do dia 14? Ravuna Amar, Ravuna Nagi. Ravuna, luz, é literalmente luz. Agora o que significa luz? Veraviuda Amar Leili. Evidá fala que significa noite. A Mishnah chamou a noite de luz de uma forma mais delicada, mais positiva. A noite tem uma conotação mais negativa, mais triste. Kassar Kadatach, o primeiro entendimento da Gemara é demanda Amar Nagi, conforme Ravuna que falou que Or significa luz, Nagi Mamash, significa que tem que fazer Bdikat Hametz de dia, no dia do dia 14. O Manda Amar Leili, Leili Mamash, e conforme Ravuna que fala que temos que fazer Bdikat Hametz à noite, significa a noite de Yudalet, a noite do dia 14, véspera de Pesach. Agora vamos fazer várias provas para resolver essa machloket. Meiti vai perguntar Gemara contra a Viudá. Haboker Or, Behanashim Shulchu. Os filhos de Jacob Avinu foram até o Egito comprar comida de Yosef, seu irmão. Haboker Or, quando amanheceu, Behanashim Shulchu, Yosef mandou seus irmãos de volta para Jacob Avinu. Haboker Or significa amanhã. Falou a palavra Or. Isso aparentemente é o substantivo de Or, luz, uma conotação de dia. A Maor e Mama, onde a gente vê quando a Torá fala Or, luz significa dia, não como o Ravuna falou quando a Torá fala Or, luz significa noite. Fala, mas não tem uma prova contra a Ravuna. Miktiv ha-or boker, não é escrito luz manhã. Ou seja, que a luz também aqui é um substantivo que significa amanhã, dia. Ha-boker or ktiv, é escrito amanhã, luz. O que significa isso?
não é um substantivo, é sim um verbo que manda como se uma pessoa falasse tzafra nahar, que amanheceu. Ou seja, que amanhã se iluminou. É um verbo, não é um substantivo. A Rav Yehuda concorda que o verbo de iluminar é referente ao dia, com certeza. E o que o Pasuk veio ensinar é que de Rav Yehuda Amarav, como falou, sabe, da Rav Yehuda Amarav, falou, sabe o nome de Rav. Leolam ikanes adam bechito. Uma pessoa que está viajando, ele deve sempre procurar chegar à pousada antes do escurecer. Bechitov, enquanto é dia. Assim como Hashem falou, Bechitov, com relação à luz, a pessoa tem que entrar na pousada enquanto é dia. Veitze Bechitov, se a pessoa vai sair de sua pousada, tem que esperar também amanhecer. Bechitov, durante a luz. Por isso Yosef esperou o amanhecer e mandou seus irmãos de volta para Yaakov Avinu. Meio de volta para responder essa machloket. Vekior Boker, como a luz da manhã, Izrach Shemesh, assim vai ser o nascer do sol. Aparentemente o Pasuk fala que quando os tzadikim falecem desse mundo, eles têm uma vida muito melhor no Olam Haba. Porém falou o Pasuk que Or Boker, como a luz da manhã, que a gente vê que esse substantivo de Or, luz, é referente ao dia. Com certeza não significa que noite. Ama, Or e Mama, daqui a gente vê que quando a Torá usa essa linguagem de Or, luz, é referente ao dia. Falando a Miktiv Or Boker, não está escrito luz manhã. O luz tinha luz como se fosse um substantivo que significa dia. Veka Or Boker Ktiv, está escrito como a luz da manhã. Veja que a Marisa que falou, passou Veka Or Boker Baolam Hazeh, como a luz da manhã nesse mundo, que Enzrichat Shemesh Latzadikim Leolam Haba, assim vai ser o nascer do sol para os tzadikim no mundo vindouro. Ou seja, o dia começa na Lota Shachar, na aurora, porém continua escuro mais tempo. Isso não vai acontecer no Olam Haba, que o sol vai nascer mais perto da aurora. Logo perto da aurora já vai ter luz, como se fosse no meio da manhã. Você concorda quando a Torá fala Kaor Boker, como a luz da manhã, significa referente ao dia? Agora quando a Torá fala Or, o substantivo de luz é referente à noite, fala Rav Yehuda. Meio tive uma outra prova para responder essa machloket, vai criar Elokim Laor Yom. Hashem chamou a luz de dia. Ama Or e Mama, que a gente vê quando a Torá usa essa palavra de luz, é referente ao dia, não referente à noite. Falando que a Marisa falou o Pasuk, Lameiruba Krao Yom. Hashem chamou essa força que ilumina de dia. Primeira vida concorda que a força que ilumina é chamada de dia, mas quando a Torá fala o substantivo de luz, é referente à noite. E a meata é realmente a explicação do Pasuk, como explicar a continuação. Hashem chamou a escuridão de noite. Conforme esse raciocínio, a explicação vai ser Lamarshi Ruba Karalaila, que Hashem chamou a força de escurecer de noite. E não é verdade, vai cair malan de Atzeda Kohavim e Mamau. Porém, a Lacha é que até a saída das estrelas ainda é dia. Mesmo que já começou a escurecer, não pode ser que Hashem chamou que essa força que escurece é noite, porque essa força que escurece também é ativa no final do dia. Então volta a pergunta, se vê daqui que a luz é chamada de dia, não como a Rav Yehuda que falou que a luz é uma referência à noite, lá que a Marisa que falou o Pasuk, Kari Rachmana la neora upak de mitzvata de emama. Então se eu que Hashem chamou essa força que ilumina e ordenou que essa força que ilumina vai governar durante o dia. Ou seja, chamar aqui não significa nomear, significa chamar e ordenar para que governe durante o dia. Vekari Rachmana lechashucha upak de mitzvata de laila. E Hashem chamou essa força que escurece e ordenou que essa força que escurece vai governar durante a noite. Não tem uma prova contra a Yehuda que esse substantivo de luz, or, é uma referência ao dia. Hashem chamou essa força que ilumina para governar durante o dia. Não é o mesmo caso que a Yehuda se trata. Meio que tem uma outra prova contra um dos lados. Halelu kol korveor, todas as estrelas da luz devem louvar Hashem. As estrelas brilham durante a noite. Alma or urta, ou daqui a gente vê que or, luz, é uma referência à noite, não como o Rav Huna falou. Aqui que a Marisa falou para o Halelu, kol kochavim ameirim.
Todas as estrelas que brilham devem louvar Hashem. Não é uma prova contra Avuna, que falou que o substantivo de luz, or, é uma referência ao dia. Ela meata, se essa é realmente a explicação, que o Chavim Ameirim, o de Baal Shavuchi, Sheinan Meirim lo Baal Shavuchi. Se é assim, só as estrelas que brilham tem que louvar Hashem, as estrelas que não brilham não tem que louvar Hashem. Ve'aktiv, o passuco fala diferente, Lu Kotzvav. Todos os exércitos de estrelas louvam Hashem, mesmo as estrelas que não vemos o brilho delas. Então volta a pergunta, a Torá fala, Halilu Kol Koch Veor, todas as estrelas da luz, então todas as estrelas da noite, mesmo as estrelas que brilham, mesmo as estrelas que não brilham. E lá que a Mashon deve ser que um outro ensinamento, e não tem uma prova contra o sábio. De ordem com Chavim Name Orhum. Que David Amelech vai falar é que a luz das estrelas também é chamada de luz, uma luz importante. Não só a luz do sol é uma luz importante, também a luz das estrelas é uma luz importante. Um outro ensinamento que a Torá fala que as estrelas da luz, não significa estrelas da noite, significa estrelas que têm luz, uma luz considerável. Lemai nafkamina, qual é a halakha que se aprende disso? Lá no na hora a pessoa que prometeu não ter nenhum proveito de luz. Detalhe como falar, breta no na hora a pessoa que prometeu não ter proveito de luz. Asur beoran shel kuchavim, ele não pode ter proveito da luz das estrelas. Ele não pode ler alguma coisa, a luz das estrelas, porque ele prometeu não ter proveito da luz. Isso aprende desse passo que a luz das estrelas também é uma luz importante. Não tem uma prova contra o sábio. Meitive pergunta uma outra prova contra um dos lados. Laor yakum rotzeach iktalani vevion. Durante o dia, um assassino vai se levantar, vai assassinar um pobre e um indefeso. O balayla yeike ganav. E durante a noite ele vai saquear, vai roubar. Fala Agmará, viramos a página. Hamide que amar o balayla yeike ganav. Diz que a continuação do Passuk é que à noite essa pessoa vai saquear. Quer dizer que o começo do Passuk, Laor, Yakum Rotzeach, Almaor, Yemamau, significa que durante o dia um assassino vai se levantar e assassinar pessoas. Você vê que Or, luz, é uma referência ao dia. Contra a viúva. É uma outra explicação. Ipshita lechamilta keneora. Da nefashot kat, ou seja, é uma pessoa que veio saquear à noite. Não se trata de um assassino, uma pessoa que veio atuar de dia, e sim à noite. Um baba martet, uma pessoa que está cavando um túnel para saquear uma casa. O dono da casa percebeu que tem uma pessoa fazendo uma marteret. Ele tem uma dúvida se ele pode assassinar essa pessoa para se defender ou não. Ipshita lechamilta keneora. Se está claro como a luz, isso significa laoria kum rotzeach. Se está claro como a luz da nefashot kat, que essa pessoa é um assassino, que se o dono da casa vai se defender, ele vai ser assassinado lo aleno rotzeach. Essa pessoa que está indo roubar já é um assassino. Venitana atzilo benafsho, e o dono da casa pode se antecipar e assassinar esse ladrão. Isso significa laor yakum rotzeach. Se está claro como a luz, como or yakum rotzeach, já é considerado que essa pessoa é um assassino e o dono da casa pode se defender. Vem sabka lechamilta kelele, a continuação do passuco é o balara ikiganav. Se está duvidoso como a noite é duvidosa, não é claro se essa pessoa é um assassino ou não. E benecha kiganav, então a pessoa não pode assassinar esse ladrão. Temos que considerar que esse ladrão é um simples ladrão, não um assassino. Velonita leatzilo benafsho, é proibido assassinar esse ladrão para se defender. Isso significa o passuco não se trata do substantivo de luz, que é uma referência ao dia, significa se está claro como a luz, que essa pessoa é um assassino, pode se defender dele. Não tem uma prova contra a viúva. Meitre pergunta uma outra pergunta contra o sábio. Yakshechu kochve nishpo, ikav leor va'ain, ve'al irei be'afape shachar. Iov, quando estava sofrendo os seus sofrimentos, ele se auto-amaldiçoou. Ele falou, Yakshechu kochve nishpo, que as estrelas da noite se escureçam. Você está amaldiçoando o seu próprio mazal, o seu próprio signo. E kavla orva'ain, que essa pessoa, ou seja, Yov próprio, vai esperar a luz e não vai ver a luz. Ve'alire ve'afape shachar, não vai ver o amanhecer, ou seja, não vai ter uma salvação dos seus sofrimentos. Isso que Yov falou, que essa pessoa, ou seja, Yov próprio,
vai esperar a luz, ou seja, o dia, a esperança, e não vai achar alma or e mamauta, que a gente vê que luz é um substantivo referente ao dia, não referente à noite, contra a viúda. Não tem uma prova contra a viúda. Hatam, fala um caso diferente. Meila tu dekalait leiov lemazalei. Lá Iov está amaldiçoando o seu próprio signo, o seu próprio destino. Amar, ele falou, ou seja, Iov está amaldiçoando o seu próprio destino, o seu próprio signo, falando que essa pessoa, ou seja, Iov próprio, vai esperar a luz, ou seja, a luz aqui é uma metáfora de coisas boas, de uma salvação, não vai encontrar essa salvação. Ou seja, luz aqui não significa dia, significa uma metáfora que é uma referência a uma salvação, uma coisa boa. Não tem uma prova contra a viúva. Meitve pergunta uma outra prova contra o sábio. Fala de David Amelech que a vida de David Amelech era como uma escuridão completa, como a noite. E a noite era como a luz para ele. Ou seja, a noite e o dia eram iguais. A gente vê que David Amelech usou essa palavra or. Luz como o dia, alma, hora e mamau, que a gente vê que luz é uma referência ao dia, não referência à noite, é contra o que Rav Yudá falou. Como na Atavach que amar David, lá David falou uma outra coisa. Ani amarti achoshech eshufene. Eu pensei, achoshech eshufene, que a vida de David ia ser constantemente uma escuridão. Laolam haba, mesmo no mundo vindouro. Se depois do pecado de Batsheva, David pensou que ele não ia ter mais parte no mundo vindouro. Que o mundo vindouro parece o dia, é um momento alegre, e para David Amelech ia ser como a noite lo aleno. Acham, depois que Hashem perdoou David Amelech, Haolam Hazeh, mesmo esse mundo, que parece a noite, é um momento menos alegre do que Olam Haba, Or Ba'adene, virou luz para David Amelech. Momento alegre, tem uma metáfora, luz aqui, não significa dia, significa um momento alegre e positivo. A luz aqui não é uma referência ao dia, é uma referência e uma metáfora a algo bom. Ele concorda com isso. Meio de pergunta, uma outra pergunta contra o sábio. Rabbi fala Rabbi Botkin or arba'asar. Primeiro momento de fazer Bidkat Hametz, a busca para o Hametz, é na luz do dia 14 de Nissan. O Be'arba'asar Shacharit, se a pessoa não fez a Bidkat Hametz na luz do 14 de Nissan, vamos ver o que quer dizer isso, a pessoa faz na manhã do dia 14. O Bechat Abir, se a pessoa não fez na manhã do dia 14, faz a Bidkat Hametz no momento do extermínio do Hametz. Mitkamar Abiudá Botkin or Arba'asar. Diz o que Abiudá falou que temos que verificar o Hametz na luz do dia 14, o Be'arba'asar Shacharit, e na manhã do dia 14, Alma Or Urtaum. Você vê claramente quando a Mishnah fala Or, luz do dia 14, significa a noite do dia 14. Se a pessoa não fez a Bidkat Hametz na noite do dia 14, faz na manhã do dia 14. Como o Rav Yudá falou, não como o Rav Huna falou que Nagi, que esse conceito de luz é amanhã. Shmamina, daqui a gente vê realmente contra Rav Huna. Meio pergunta na outra pergunta contra um dos lados. Meimatai arba'asar asur ve'asiat melachá. Se uma pessoa está numa cidade que as pessoas costumam não fazer trabalhos na véspera de Pesach, de que momento do dia 14 é proibido fazer trabalhos? Da beleza Ben Yaakov, Omer fala da beleza Ben Yaakov, Misha'at ha'od, do momento da luz. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá, Misha'at ha'netzach hama. Fala Rabi Yudá no momento do nascer do sol. Agora você quer dizer no momento da luz que falou da beleza Ben Yaakov. Amar le Rabi Eliezer Ben Yaakov Rabi Yudá. Falou o sábio para Rabi Yudá, Vechi echal matzino yom shemikzato asur be'asiat melachá, o mikzato mutar be'asiat melachá. Como pode ser que Rabi Yudá falou que até a Netzach Hama, até o nascer do sol, a pessoa pode trabalhar. A partir do nascer do sol, a pessoa não pode mais trabalhar. Onde se encontra que metade do dia tem uma proibição rabínica e metade do dia não tem uma proibição rabínica. Ou seja, a partir da outra shachar da aurora já é dia. E é permitido trabalhar. A partir da Netzach Hama, do nascer do sol, já vira proibido trabalhar? Não pode ser, fala Rabi Ben Yaakov para Rabi Yudá. Amar le respondeu Rabi Yudá. O próprio dia 14 de Nissan prova a minha opinião.
que até Hatzot, metade do dia, é permitido comer Hametz pela Torá. A partir de Hatzot virá proibido, a mesma coisa com relação ao trabalho na véspera de Shabbat, até Netzach Hamah é permitido. A partir da Netzach Hamah já virá proibido. Netzach Hamah é o momento que as pessoas começam a trabalhar. Daquele momento virá proibido trabalhar na véspera de Pesach. Explica agora qual é a prova dessa braita para um dos lados. Midike Amar Rabi Yehuda Mishat Netzach Hamah. Isso que Rabi Yehuda falou que é permitido trabalhar até a Netzach Hamah, e da Netzach Hamah, do nascer do sol, já virá proibido trabalhar. Há uma ordem que é amar a beleza Ben Yaakov, outra ordem que a gente deduz, quando a beleza Ben Yaakov fala que é proibido trabalhar no momento da hora, da luz, significa o momento da noite. Por isso a beleza Ben Yaakov falou, como pode ser que diferenciamos entre metade do dia que é permitido trabalhar e metade que é proibido trabalhar? Deve ser que a beleza Ben Yaakov sustenta que é proibido trabalhar também à noite do Yudar do dia 14 de Nissan. Para não diferenciar entre metade do dia permitido e metade proibido. Se vê aqui contra Ravuna, se vê aqui que or significa noite, não dia. Fala, mai or, o que significa or? A luz. Fala, muda shachar, é a aurora. Isso que a beleza Ben Yaakov pensa em falar que a partir da aurora é proibido trabalhar. Como Ravuna falou que or é uma referência ao dia. A partir da aurora já é dia. E há que essa explicação de que amar leircha mansino yom shemikzato mutar be'asad melacha ou mikzato asur be'asad melacha. Isso é assim, isso que a beleza Ben Yaakov falou para Rabi Yehuda. Onde se encontra que metade do dia é permitido trabalhar, metade é proibido trabalhar. Neimai ou lenafshei, essa pergunta também volta contra a beleza Ben Yaakov próprio. Haikalaila de Kashari, a beleza Ben Yaakov sendo que é permitido trabalhar a noite do Yudale, do dia 14 de Nissan. Se diferencia entre a metade do dia, que é referente à noite, que é permitido trabalhar, e o dia que é proibido trabalhar. Por que é mais difícil essa pergunta? Para Rabi Yehuda, que fala que até Netzach Hamah é permitido trabalhar, a partir de Netzach Hamah é proibido. Fala na beleza, Ben Yaakov Arikiamar, eles pensam em falar o sábio. Bishlam Alelidi, dá para entender conforme a minha opinião. Ashkar Nadekapal Girabanan Benenam Aleleila, se encontra que os sábios sim diferenciaram entre a noite e o dia com relação às leis rabínicas. Detran, como fala a Mishnah, Masechet Ta'anit, que a Betanit Tzibor com relação a um jejum coletivo, Admatai Ochel Veshote, até que momento a pessoa pode se alimentar. Será um jejum que só se aplica durante o dia, não durante a noite. Até quando a pessoa pode consumir alimentos, até a aurora. A partir da aurora já começa o jejum. Rabi Shimon discute até que o galo ele canta o seu primeiro canto de manhã, antes da aurora, é permitido se alimentar, depois isso já é proibido. Então, fala, beleza, você vê daqui que existe uma diferença entre a noite e o dia. A noite é permitido consumir alimentos, de dia já começa o jejum. Também aqui com relação ao trabalho na véspera de Pesach, até a aurora é permitido trabalhar. A partir da aurora já virá proibido trabalhar na véspera de Pesach. Ela lidar, porém conforme Rabi Yehuda, onde já se viu que os sábios diferenciaram entre o próprio dia, até Netzach Hamah tem uma halakha rabínica, a partir de Netzach Hamah tem uma outra halakha rabínica. Amarle, foi Rabi Yehuda para a beleza Ben Yaakov, o próprio dia Yudalet, 14 de Nissan, vai provar, como é a minha opinião, que até Hatzot, da metade do dia, é permitido se alimentar de Hametz pela Torá. A partir disso já vira proibido. Mesma coisa com relação à proibição de trabalhar, até Netzach Hamah é permitido, a partir de Netzach Hamah é proibido. Fala, Shapir que Amar era Rabi Eliezer. Rabi tem um bom argumento contra Rabi Eliezer. Que Amar era Rabi Eliezer. Isso eu pensei em falar Rabi Eliezer contra Rabi Yehuda. Amina lechana melachad Rabbanan. Eu estou perguntando contra uma proibição rabínica. Os sábios nunca diferenciaram entre a metade do dia, que é permitido por uma halakha rabínica, a metade que é proibido por uma halakha rabínica. Ve'atamar, que você quer me responder, Hametz deoraita? Você quer me responder com relação à proibição de consumir Hametz? De Adar Ha'asar Rachmaná. Ve'adar Ha'ashar Rachmaná, que até Hatzot, metade do dia, é permitido consumir Hametz pela Torá, a partir da metade do dia virá proibido? Isso é um decreto de Hashem, não uma lei rabínica. Não encontramos que os Rahamim dividiram entre o dia próprio em dois.
Veida, como o Rabi Uda vai responder isso? Realmente não tem uma conexão entre a proibição de Hametz e a proibição de fazer trabalhos na véspera de Pesach. Veida, conforme Rabi Uda, Sha'od de Rabbanan. A prova diz que os sábios falaram que a partir da quinta hora do dia já não podemos mais consumir Hametz. Já até a quinta hora do dia é permitido consumir Hametz mesmo de Rabbanan. A partir da quinta hora do dia já é proibido consumir Hametz. Então você vê que os Hamim sim diferenciam entre a primeira parte do dia e a segunda parte do dia com relação a proibições rabínicas. Veida, como a beleza Ben Yaakov vai responder essa prova, Al-Hakau de Avud Rabbanan le Deoraita. O motivo que os Hamim proibiram consumir Hametz a partir da quinta hora do dia é uma cerca rabínica para que a pessoa não chegue a consumir Hametz depois da sétima hora do dia, depois do meio-dia. Nós temos um receio com relação a Yom HaMeonah, um dia nublado, que as pessoas pensam que não chegou a metade do dia, na verdade sim já chegou a metade do dia. As pessoas correm o risco de consumir Hametz de uma forma proibida, por isso eles proibiram consumir Hametz a partir da quinta hora do dia. Então a prova com relação a trabalhar na véspera de Pesach, que até Netzach vai estar permitido, depois a Netzach vai estar proibido. Então a prova diz que é proibido consumir Hametz a partir da quinta hora do dia, porque lá é uma cerca rabínica, com relação a trabalhar na véspera de Pesach, não é uma cerca rabínica. Isso é a discussão entre a beleza Ben Yaakov e Rabi Uda, porque não tem uma prova contra nem Rav Huna nem contra Rabi Uda. Meio teve uma outra prova contra um dos sábios, El Masim Masuot, El Alachodesh Shenira, Bezmano Lekadesho. Fala Mishnah Masechet Rosh Hashanah. As pessoas que estão em Yerushalayim, eles viram a lua, eles têm que ir até o Bedin Agadol, o Tribunal Supremo em Yerushalayim, testemunhar que viram a lua. Se eles viram a lua no dia 30 do mês anterior, então os sábios fixam que aquele dia era Rosh Chodesh e acendem maçã, tochas em cima das montanhas para que as cidades distantes percebam que aquele dia era Rosh Chodesh. Isso fala a Mishnah. Quando é que acendemos essas tochas? Somente se o Rosh Chodesh caiu no dia certo, no dia 30 do mês anterior. Ele deixou para fixar o mês. Vem matar e quando é que os sábios colocam essas tochas? Leor e Buro. Na noite seguinte, depois do dia 30. Depois do Rosh Chodesh. Na noite do dia 31. Mas você vê daqui, diz que a Mishnah falou Leor e Buro na noite depois do dia 30. Urtam que a noite é chamada de luz. Não como o Rav Huna falou que luz significa dia. Shmamina realmente se vê como o Rav Uda falou quando a Mishnah fala a palavra luz, é uma referência à noite. Como já vimos que a Mishnah queria falar de uma forma mais delicada, mais positiva, e chamou a noite de luz. Meite, uma outra pergunta contra um dos sábios. Se tinha um Kohen que passou a noite inteira sobre o Mizbeach, o altar do Bet HaMikdash, terminando de fazer o Ekter, a queima dos sacrifícios da véspera. Leorá, no amanhecer, Taun Kiddush Yadayim Veraglaim. Ele tem que purificar suas mãos e seus pés no mikve. Mesmo que ele já purificado suas mãos e seus pés da véspera, mas ele passou a noite inteira sobre o Mizbeach trabalhando. No amanhecer, Leorá, ele tem que purificar outra vez suas mãos, suas pernas, para continuar trabalhando no Bet HaMikdash. Pelo conceito de Lina. O conceito de Lina é que tudo que passou a noite no Bet HaMikdash e é sagrado, se purifica no amanhecer. Então também o Kohen tem que se purificar outra vez. Divrei Rebbe, essa é a opinião de Rebbe. Você vê claramente, Leorá significa amanhecer, contra o que a vida falou, que Or significa noite. Você vê que Orá significa amanhecer, pelo conceito de Liná, ele tem que se purificar outra vez. Orá Shani. Na verdade concorda quando a Mishnah fala Orá, é uma outra palavra. Orá significa amanhecer, mas Or, luz, significa noite. Não tem uma prova contra a vida dessa Mishnah, isso fala que não vai deixar amanhã novas provas com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.